Sempre complexo falar de África. Na verdade, são 55 países. E, geralmente, ao falar da África, nós fazemos generalizações. Quando há uma diversidade de experiências, de situações que geralmente não são abarcadas pelas análises que nós fazemos. Portanto, é sempre temerário falar da África generalizando e simplificando os processos políticos, económicos e sociais que acontecem no continente, precisamente porque, ao generalizar, nós esquecemos-nos da complexidade que é o continente africano. De todo modo, devo dizer-vos que a África é, com certeza, dos continentes mais ricos. A África tem terras raras, tem todas as pedras preciosas do mundo. A África tem reservas de petróleo, tem reservas de gás, tem enormes extensões de terras aráveis, tem uma população jovem, tem uma diáspora extraordinariamente rica e tem competências, tem capacidades enormes e a África tem absolutamente tudo para ser um ator relevante na arena internacional. 60 anos após a independência, nós ainda temos enormes desafios no continente africano. A África ainda, no seu todo, encontra-se à margem do comércio internacional. A África participa numa percentagem ínfima nas trocas comerciais, mas a África também é o continente onde há ainda manchas significativas de pobreza, enormes desigualdades e há, por outro lado, uma enorme desigualdade nos termos de intercâmbio entre o continente africano e o mundo industrializado e desenvolvido. Enormes desigualdades nos termos de intercâmbio. E, portanto, ainda temos situações de conflitos, de rupturas constitucionais, de fragilidade das diferentes instituições, não é? No continente africano e muitos riscos. Neste momento, nós temos só na nossa região rupturas constitucionais em 4 países,
Guiné-Conakry, Mali, Burkina Faso e Níger. E temos problemas graves de instabilidade e de segurança no corredor do Sahel. Temos os conflitos no Sudão, uma guerra civil fratricida neste momento, milhares de mortos e praticamente uma guerra silenciada na comunicação social e na opinião pública internacional. Temos os conflitos nos Grandes Lagos, não é? Os conflitos entre Ruanda e a República Democrática do Congo, mas também os diferentes grupos internos que levam a um conflito intestino muito complexo na República Democrática do Congo. E também temos conflitos na Etiópia, temos os conflitos e a desestruturação do Estado e os conflitos na Líbia, onde temos 2 Estados, e temos um pouco, em várias outras regiões, problemas de terrorismo e de rupturas constitucionais. Então, há no mapa do continente africano muitos pontos vermelhos relativamente a conflitos e a guerras civis ou guerras entre Estados, para além das rupturas constitucionais. É preciso dizer, um esforço africano para a resolução desses conflitos. Desde logo, na África, a indicação pela União Africana do presidente João Lourenço para a paz e a reconciliação em África. O presidente João Lourenço tem desenvolvido um papel muito importante, sobretudo na região dos Grandes Lagos e particularmente no conflito entre Ruanda e a República Democrática do Congo e os conflitos internos existentes na própria República Democrática do Congo. Várias negociações, a situação é extraordinariamente complexa, porque não envolve apenas os 2 países, há outras forças externas que acabam por complicar e complexificar ainda mais o conflito existente na República Democrática do Congo. Mas estão a ser dados alguns passos. Se não fossem os esforços do presidente João Lourenço e da União Africana no sentido de estabilização da região e da construção da paz, a situação seria muito mais complexa e muito mais difícil. Juntamente com outros mediadores, designadamente o presidente Ramaphosa da África do Sul e o antigo presidente Obasanjo da Nigéria, tem havido negociações e avanços muito importantes na Etiópia que levaram à pacificação e, neste momento, já não há na zona do Tigre conflito e há já plataformas para a estabilização na região, na Etiópia
e para que possam encontrar caminhos para a paz e a estabilidade. Na última cimeira da União Africana, também foram apresentados os relatórios sobre a situação na Líbia, tendo o presidente da Líbia, de um dos Estados que participa na União Africana, apresentado dados que mostram os avanços no sentido da reunificação e da pacificação da Líbia, neste caso, sob a mediação do presidente do Congo, da República do Congo, Sassou Nguesso. Também aqui na nossa região, na nossa região africana, há as situações de ruptura constitucional. Houve, num primeiro momento, medidas muito rígidas por parte da CEDEAO e da própria União Africana, o que levou à complexificação da situação e a radicalização das posições das juntas militares que assumiram o poder nesses países. Num primeiro momento, a criação da Aliança dos Países do Sahel e, num segundo momento, o anúncio da saída desses países da CEDEAO. A própria CEDEAO entrou num processo de forte enfraquecimento e de incapacidade de gerir esta situação. Neste momento, há um esforço para a abertura do diálogo e para a criação de uma rota para a transição democrática e para a paz. Portanto, a presença ontem do Sr. Presidente Bassirou Diomaye Faye, do Senegal, tem muito a ver com os esforços que estão a ser feitos a nível da região para se construir a rota para a transição para a democracia e para a busca da paz e para o reforço, a recriação e o reforço da CEDEAO. Portanto, há situações de conflito, há guerras civis e guerras entre Estados, há rupturas constitucionais, mas é importante dizer que há um esforço em África no sentido da resolução desses conflitos. E como são muito complexos, tendencialmente, em muitos momentos, procuramos respostas simplistas para estas situações absolutamente complexas. Mas, através com muita inteligência, muito realismo e muito pragmatismo, poderemos chegar a entendimentos nessas matérias e relativamente à África ocidental, foi essa a perspectiva que nós discutimos ontem com o presidente Bassirou Diomaye Faye. Bom, nós falamos da paz e do desenvolvimento. É claro que não há desenvolvimento sem paz e estabilidade, mas também não há paz e estabilidade sem desenvolvimento. A África é um continente que sofreu a escravatura, o colonialismo, que romperam e bloquearam o processo de desenvolvimento institucional do continente africano. Robson e Acemoglu, no livro Por que Falham as Nações, referem-se à importância das instituições inclusivas para o desenvolvimento.
mas fazem de uma forma primorosa a análise do desenvolvimento institucional dos países colonizados, designadamente os países da América Latina, e mostram que as instituições criadas eram instituições extrativas e que bloquearam o processo de desenvolvimento e justificam os atrasos e os falhanços desses países colonizados. E mostra que o desenvolvimento passa necessariamente pela criação de instituições inclusivas, instituições políticas e económicas inclusivas, fortes e que possam assegurar o processo de crescimento e desenvolvimento dos diferentes países. Então, a criação de instituições extrativas e podem ter a noção do nível de extração da riqueza do continente africano e do continente sul-americano, da Ásia, para sustentar a acumulação de riqueza e o desenvolvimento do mundo que é industrializado e desenvolvido hoje. Não é? Mas há independência. Com a independência, estabelece-se uma enorme desigualdade nos termos de intercâmbio. E a questão fundamental é que a extração das riquezas do continente africano continua. Enquanto que a África continua como fornecedora de matérias-primas, não é? E o mundo industrializado e desenvolvido como a transformador, que acresce muito mais valor, e daí a ideia do Kizerbo, que nós em África temos necessariamente que acrescentar valor em tudo o que fizemos. Se continuarmos ad eterno a transferir matérias-primas e tendo em conta a desigualdade nos termos de intercâmbio, nunca mais conseguiremos ser competitivos e criar possibilidades de desenvolvimento do nosso continente. Esta é a primeira questão. Mas a Chilimbenbe também, o camaronês, o filósofo camaronês, acho que vai estar em Cabo Verde no próximo mês para uma conferência sobre a democracia na Universidade de Cabo Verde, mas a Chilimbenbe tem reflexões interessantes sobre a África e sobre o futuro. E mostra que há dois pilares essenciais do colonialismo. O primeiro pilar, a violência. O segundo, a violência a todos os níveis e em todos os espaços. E podemos ter consciência do nível de violência que foi a escravatura e, em muitos momentos, o colonialismo. O segundo pilar é o racismo. O segundo pilar é o racismo, a supremacia branca. E o colonialismo justifica-se pela ideia da civilização dos bárbaros negros africanos. Acontece que, na perspectiva do Achille após a independência, esses dois fenómenos não foram extirpados do continente africano: a violência e o racismo. Porque o racismo não é só do branco em relação ao negro, mas também a violência. A violência
porque era necessário manter o poder conquistado após a independência. E também um certo racismo. Nós vivenciamos muitas das experiências da autenticidade africana, não é? E nós que somos cabo-verdianos, aqui, desse encontro de culturas e civilizações, temos bem a experiência do que é isto. Então, ainda não resolvemos o problema da violência e do racismo no continente africano. E refiro-me à África particularmente. E como não resolvemos também em vários outros países. Eu estudei no Brasil. Eu estudei no Brasil, eu sei o que é o racismo também no Brasil, não é? No Brasil e em outros países da América Latina, não é? Então, o racismo e a violência são dois fenómenos do colonialismo que são reproduzidos após a independência. 60 anos após a independência, temos alguns problemas em África que têm a ver com a inexistência em muitos países de instituições económicas e políticas inclusivas, e temos ainda o fenómeno da violência e do racismo. É claro que, a nível do continente africano, e se lermos os diferentes documentos desde 1963, as principais conclusões da Organização da Unidade Africana. E em 2013, 50 anos depois, o balanço que se fez, a África, os principais líderes africanos, as universidades, os intelectuais africanos estão conscientes da situação do continente africano e dos seus principais desafios. A África, no essencial, cumpriu a libertação do continente. A OUA cumpriu a sua missão. Em 2013, no essencial, a África está livre do colonialismo. São 55 Estados soberanos que fazem parte da União Africana hoje. E era necessário, então, lançar as bases para a construção da África que queremos, que é a África forte, unida, coesa, próspera, com oportunidades para todos os seus filhos. E a elaboração da Agenda 2063 para os próximos 50 anos. E na Agenda 2063 está lá absolutamente tudo. Qual o caminho, qual o roteiro, quais as possibilidades de desenvolvimento do continente africano. Na última cimeira da União Africana, Paul Kagame, presidente do Ruanda, apresentou um relatório sobre a reforma da União Africana, passando depois a pasta ao presidente William Ruto do Quênia, e que assume agora o portfólio da reforma da União Africana, dizendo que uma ínfima, insignificante parte das decisões da União Africana são implementadas. As decisões são tomadas, mas não são implementadas. E este é o grande bloqueio da União Africana. Eu acho que, no essencial, devemos fazer uma profunda reforma da União Africana. Estabelecer o sistema de governança multinível,
com uma divisão clara de trabalho entre a União Africana, as organizações subregionais e os diferentes Estados. Esta reforma permitiria, com a divisão clara de trabalho, a assunção de responsabilidades por cada nível de governança do continente africano. Quando as questões, por exemplo, de paz e de segurança, do meu ponto de vista, devem ficar com a União Africana e as organizações subregionais devem cuidar essencialmente da integração africana, da integração regional, da integração econômica regional, para evitar conflitos, evitar desresponsabilização e incapacidade de implementação das decisões a todos os níveis. Mas essa reforma da União Africana iria também levar a uma profunda reforma das organizações subregionais e a uma profunda reforma dos diferentes Estados. Em África, globalmente, há experiências muito positivas. Há dias, em Dallas, estive a falar com o presidente do Botsuana. E o Botsuana é um país muito estável, com paz, com estabilidade, com boa governança, com uma democracia que funciona, com uma gestão rigorosa e transparente dos recursos públicos, com qualidade de vida, com cidades muito bem organizadas e desenvolvidas. Uma experiência muito positiva para o continente africano. Mas se visitarmos Maurícias, Seychelles, o programa de modernização do Quênia, neste momento, todo o nível de desenvolvimento tecnológico do Ruanda e o nível de desenvolvimento do Ruanda neste momento, há experiências positivas. Há experiências muito positivas. E há esforços enormes para infraestruturação, para o desenvolvimento. O presidente João Lourenço, agora em Dallas, assinou um pacote de investimentos, não me falha a memória, de 1,3 mil milhões de dólares para infraestruturação e para o desenvolvimento do corredor do Lubito, das energias renováveis, portanto, pesados investimentos na infraestruturação e no desenvolvimento de Angola. E falando só da África subsaariana, porque a África magrebina é uma outra realidade, com índices de desenvolvimento médio de alto nos diferentes países. Então, há experiências positivas. E nós precisamos de ter em África, de acordo com a realidade do continente africano, nós não podemos replicar em África todas as instituições, todos os mecanismos de funcionamento institucional de países mais avançados e mais desenvolvidos. O importante é haver democracia. E democracia aqui é possibilidade de discussão, existência de regras de jogo consensuais que permitem a participação de todas as sensibilidades políticas e sociais e encontrar as formas institucionais para que esta discussão e o cumprimento rigoroso dessas regras de jogo que permitam a participação de todas as sensibilidades sociais e políticas se concretize. Fundamentalmente, é isso que nós precisamos para termos instituições inclusivas, fortes, capazes de agregar todas as sensibilidades e todas as possibilidades existentes, econômicas, sociais e culturais existentes nos nossos países. Não há aqui,
muitas pessoas dizem, bom, tendo em conta o continente africano, é preciso haver repúblicas federais. Mas porquê? Pode-se encontrar outras formas institucionais de funcionamento. O importante é haver, como eu já disse, regras do jogo, consensuais, haver instâncias de participação para a participação de todas as sensibilidades políticas e sociais e haver liberdade de expressão para que todos possam participar, possam contribuir, possam discutir e haver, portanto, formação de políticas públicas que permitam a resolução dos problemas das pessoas. Isto é importante. Essas mudanças, essas reformas são extremamente importantes no continente africano. Há países, há lideranças com experiências muito positivas. Assim, ontem, ao falar com o presidente Bassirou, fiquei agradavelmente surpreendido com o conhecimento da realidade do seu país, mas, sobretudo, com a sua vontade e determinação de criar as condições para que haja democracia, haja instituições fortes, e disse-me ele que começou precisamente com o diálogo em relação ao sistema judicial, para ver independência, força do sistema judicial, para ver separação de poderes, de modo a garantir que as instituições funcionem, as regras dos jogos sejam cumpridas e todos possam participar no processo de desenvolvimento e de construção, mas, sobretudo, na formação de políticas públicas consistentes para a resolução dos problemas das pessoas. Então, eu acho que eu não sou pessimista em relação à África. Nós estamos num processo normal de desenvolvimento institucional. As pessoas esquecem-se, e nós também, que estudamos história, da guerra dos 30 anos na Europa, da guerra dos 100 anos na Europa, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e do que aconteceu para a construção das instituições atuais do continente africano. E nós, depois do colonialismo, estamos a fazer esse percurso de construção das instituições no continente africano, com as dores que esse processo implica. E, portanto, nós não podemos fazer milagres nesse processo de construção de instituições africanas inclusivas, de resolver problemas, de conflitos entre nações ou entre nacionalidades, cujas fronteiras foram estabelecidas no final do século XIX e através de régua e lápis no mapa. As fronteiras, muitas delas, são artificiais, rompendo determinadas comunidades, determinadas nações, determinadas culturas. E muitas vezes as pessoas não entendem a mobilidade no continente africano. Mas as pessoas não tinham essas fronteiras. Tinham uma mobilidade completamente diferente. E, de repente, aquele que era burkinabé passa a ser de Côte d'Ivoire. Então, mas ele não se desliga completamente do seu território, da sua cultura, da sua comunidade. E então há ainda um conjunto de questões, sobretudo quando todas essas questões não têm a ver só com dinâmicas internas. Há também outras dinâmicas externas que condicionam o processo de desenvolvimento das instituições do continente africano. Então,
se nós continuarmos a trabalhar para ter regras do jogo consensuais que permitam a participação de todas as sensibilidades políticas e sociais, dando espaço à democracia, se nós criarmos instituições fortes e inclusivas no continente africano e formarmos políticas públicas consistentes para o desenvolvimento, então aí teremos condições para acelerar o passo no processo de transformação do continente africano. Mas mais, os termos de intercâmbio, a mudança dos termos de intercâmbio não será nunca uma dádiva. O que eu tenho dito em vários espaços do continente africano é para a mudança dos termos de intercâmbio tem de haver vontade das lideranças africanas. E, relativamente às lideranças africanas, é preciso o seguinte: 60 anos depois da independência, a África não pode continuar a ser o muro de lamentações. Há Covid e nós dizemos, não nos deram vacina. Mas por que é que nós não podemos produzir a nossa vacina? Surge qualquer outro problema, não nos deram recursos. Mas por que é que nós não podemos gerar e gerir os nossos recursos? Não é? As riquezas do continente africano. Então, depende também. A África não é pobre e não pode continuar a ser pedinte. A questão das migrações. Nós não podemos continuar a lamentar que africanos estejam a morrer no Mediterrâneo e dizer aos outros não nos recebem. Mas no final do século XIX, inícios do século XX, eram outros que vinham para o Brasil, por exemplo. Basta visitar São Paulo, basta visitar o sul do Brasil. São alemães, são coreanos, são chineses. E por que é que hoje o Brasil é que tem que ir à China e que tem que ir à Coreia e tem que ir à Europa? Se antes eram os europeus, os chineses, os coreanos que iam, os japoneses que iam ao Brasil. Houve um descompasso, não é? Nesta dança. Então, vamos fazer o compasso e dançar de acordo com a música existente. A responsabilidade das migrações também é nossa, ou não? Porque se nós transformarmos o continente africano, se nós colocarmos os recursos da África ao serviço do continente africano, criaremos as condições para que os africanos tenham oportunidades aqui no continente africano. Então, é claro que temos de trabalhar, sempre houve migrações, sempre houve mobilidade, e neste momento há cada vez mais uma cultura anti-migração nos países mais desenvolvidos. Então nós temos que trabalhar aqui no continente africano para transformar a África e criar oportunidades em África para as africanas e os africanos. Temos recursos, temos capacidades, temos competências, temos uma diáspora brilhante no mundo inteiro e se mobilizarmos todas as energias e todas as capacidades, teremos desenvolvimento. Portanto, eu acho que paz e estabilidade está ao nosso alcance, estamos a trabalhar para realizar isso, temos de trabalhar para combater a pobreza, para combater as desigualdades, para mudar os termos de intercâmbio e termos um desenvolvimento durável, portanto, um desenvolvimento sustentável no continente. E só esse desenvolvimento poderá permitir-nos enfrentar os desafios que nós temos. As migrações, a violência, que ainda temos no continente africano, a falta de oportunidades, etc. Portanto, paz e estabilidade para o desenvolvimento para continuarmos a garantir
a paz e estabilidade. E só num mundo sem violência e num mundo desracializado é que nós conseguiremos o desenvolvimento. Essa história das raças, da supremacia de uns sobre os outros, é o maior vírus que tem prejudicado o mundo e tem levado à desumanização nos diferentes continentes. Então, que tenhamos uma sociedade desracializada, todos os homens são iguais. Ninguém é superior ao outro. Todos os homens são iguais, não é? E se conseguirmos resolver essa questão, resolveremos o problema da da paz e da estabilidade no continente africano. Portanto, agradeço-vos pela vossa benevolência e termino aqui saudando mais uma vez o Dia da África, agradecendo ao senhor embaixador de Angola por esta iniciativa de comemorar o Dia da África, não é? E sobretudo, para levantar a nossa autoestima, não é? Para levantar a nossa autoestima. A África há de brilhar novamente. Obrigado.